Muito bem, doutor Ricardo. A última pergunta era se a Câmara poderia ser parte desse processo. Eu acho que podemos solicitar isso através da comissão de reparação, porque fica algo mais institucional da Câmara do que individualmente, né, do mandato, e a gente socializa, né, essa corresponsabilidade, porque aí não se trata só de um partido ou coisa do gênero, mas aí se trata da instituição. Então, isso é muito melhor. A gente tem alguns encaminhamentos aqui, certo? Mas eu queria comentar algumas coisas, mais particularmente duas questões assim que eu acho importantes, certo? Este ano é um ano importante, um debate fundamental que tem a ver com tudo isso que a gente está discutindo aqui, que é a discussão sobre o PDDU, certo? Ou seja, se a gente for pensar o que significa o PDDU, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano da cidade, e que tem a ver com a definição de um planejamento que leve em consideração todas as dimensões que vocês imaginarem na relação com a cidade, que trata do uso da ocupação do solo, seus diversos usos, né, e assim por diante, e como essa organização pode favorecer e ajudar, por exemplo, a fazer reparações, que é fundamental, e é por isso que, participando da comissão de reparação, nós já colocamos lá esse debate de que, né, embora não sejamos membro da comissão, né, de planejamento urbano que vai discutir o PDDU inicialmente, né, que está responsável por isso, nós entendemos que o que acontece nessa cidade com o seu planejamento, né, que, né, em vez de tentar resolver as contradições que estão colocadas, né, principalmente que tem promovido segregações, principalmente do nosso povo, que é a maioria dessa cidade, que é uma questão de reparação. Então, nós entendemos, né, que o planejamento urbano, se nós participarmos efetivamente deles, nós podemos, de certa forma, alterar ou, pelo menos, inibir uma série de situações que estão previstas, porque o que é que os caras estão fazendo em determinado momento? Eles estão criando as situações, por exemplo, situações como essa, de invade terreiro, desmata, corta e tal, cria a barbárie, e depois eles vêm, institucionalizam e pegam o discurso, como nós já ouvimos de várias autoridades, inclusive do prefeito, de que ali era uma área sem uso qualquer, que era uma área de poucos interesses, que não era uma área produtiva, como é comum dizer, que não era área verde, que era um mato qualquer lá e tal, e numa canetada, certo? Eles resolvem transformar aquela área naquilo que eles bem entenderem, e geralmente isso vai sempre servindo aos interesses que sempre lucrou com a especulação imobiliária na nossa cidade. Ou seja, né, então esse debate é importante para a gente, porque todos os nossos territórios estão ameaçados, todos os direitos importantes que a gente tem nessa cidade, certo? Como educação, saúde, mobilidade urbana, educação, também passa por esse debate no PDDU, preservação de áreas verdes, preservação de patrimônio público, certo, histórico, também passa pelo PDDU, e nós propusemos, né, uma iniciativa para construir um PDDU popular. Já tivemos uma primeira reunião aqui, né, organizada pela bancada de oposição, que foi uma reunião bastante participativa, com setores importantes da nossa sociedade, a OAB tinha representações da OAB, mas tinha do CREA, do CAU, também do Sindicato dos Engenheiros, e também, me lembre aí, que minha movimentos sociais, como o Movimento Sem Teto da Bahia, certo? Os ambientalistas, né, do Germen e tal, e do Gambá, o Movimento Verde Trem, que está discutindo as questões relacionadas ao VLT. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem para esse ano nessa cidade. E eu acho que as comunidades de religiões de matriz africana não vão poder ficar de fora desse debate. O movimento negro não pode ficar de fora desse debate. Nós precisamos estar instigando os nossos e provocando as nossas lideranças, nossas representações nos diversos movimentos sociais, para que a gente possa fazer um debate qualitativo nesse PDDU. Porque eu me lembrei agora, inclusive, de uma defesa de tese que eu fui participar, que foi a defesa da tese do companheiro Samuel Vida, doutor Samuel Vida, né, doutor duas vezes, doutor advogado e doutor pesquisador de doutorado, que fez uma defesa brilhante sobre o constitucionalismo negro, e como ele disse que o que existe de direitos humanos
e de direito real, de preservação da vida, de preservação, né, da nossa história e legado cultural, foi obra do movimento e da luta do povo negro. Porque se dependesse das elites dessa cidade, se dependesse das elites desse país, a gente ainda estava na senzala. Então, isso porque a gente precisa compreender. E a gente precisa dar continuidade nessa luta, nessa perspectiva. E não precisa ser advogado, não precisa ser doutor em direito, não precisa ser doutor em economia. A gente precisa mobilizar os nossos interesses, os interesses das nossas comunidades, para fazer valer, certo, o nosso direito à cidade. E eu quero, com isso, aproveitando aqui, também para acrescentar de que nós vamos propor alguns encaminhamentos. É claro, vamos esperar ouvir a fala aqui dos membros da mesa que se sentiram provocados com as perguntas que foram feitas ainda, mas eu já queria deixar adiantada aqui uma fala que me veio à mente quando o Valdo fez a fala que estava cansado, quando Lígia trouxe a fala de que a gente precisa, a comunidade precisa estar unida e para fazer esse enfrentamento. Me veio uma fala de Mãe Rosa, do terreiro Oyá Onipon Neto, de lá do Boca do Rio, ali na Jorge Amado, quando teve seu terreiro derrubado, né, com aquela sanha também da especulação imobiliária no governo João Henrique, certo? E que a gente mobilizou para poder garantir a permanência do terreiro lá naquela localidade onde ele está até hoje, porque uns donos de condomínios ao redor, né, se sentiam incomodados com a presença, né, daquele povo que estava lá naquele território, que eles achavam que não merecia estar ali. E, diante dos escombros do terreiro, quando a imprensa perguntou para ela, um repórter perguntou para ela o que ela ia fazer com aquele acontecido, ela disse: meu filho, eu vou lutar. Ela disse assim, e eu estava lá, eu fiquei arrepiado, já tem alguns anos, certo? E ela disse assim: meu filho, quando a comunidade está ameaçada, até Oxalá vai à guerra. Eu achei aquilo fantástico. Eu me arrepio e me inspiro nessa fala de Mãe Rosa até hoje. Eu acho que todos vocês devem ter falas semelhantes de inspiração, de luta, que nos leva, né, a fazer esse enfrentamento, porque nós sabemos que o nosso povo é um povo guerreiro, a nossa felicidade é uma felicidade guerreira, por isso que não tem cansaço para a gente, Valdo. Eu estou aqui pernoitado, porque eu estou fazendo um trabalho da universidade que eu preciso entregar, que eu estou sem tempo para isso, certo? Mas a felicidade de estar aqui é que me dá força para eu, né, poder estar aqui, e é isso que nos inspira, é isso que não faz. Aí eu vou descansar depois, porque o cansaço é certo, está garantido, certo? Mas essa força, né, de continuar a luta, de proporcionar a luta, e é por isso que o nosso mandato, né, está aqui, é por isso que nós nos colocamos nessa tarefa de representar, né, esse conjunto de companheiros que elegeram a gente, mas, sobretudo, representar o povo preto dessa cidade, da periferia dessa cidade, né, em todas as suas dimensões, religiosa, imateriais e etc. Então, isso, para mim, é o que é o mais importante, tá bom?